Esse é o Fresta, um videocast que veio para transmudar, transmutar, transgredir. Aqui a gente fala de política, cultura, literatura, arte. Esse é um espaço de receber pessoas que podem, pensam e transformam o mundo. E hoje nós temos uma pessoa linda que eu adoro. Quem é ela? Hoje a gente recebe a Adelaide Ivanova, maravilhosa. Ela é jornalista, ativista, iniciou a carreira no Jornal do Comércio em 2004 e em 2006. Em 2023, colaborou com o Suplemento Pernambuco. Em 2018, ganhou o Prêmio Rio de Literatura por seu segundo livro de poesia, O Martelo, publicado em 7 países e traduzido para mais de 10 línguas. Seu quinto livro de poesia, Asma, é semifinalista do Prêmio Oceanos 2025 e recebeu o Prêmio APCA de Melhor Livro de Poesia em 2024. Além de ter sido apontado pela revista 451 e pela Folha de São Paulo como o melhor livro de poesia do ano passado. Tal qual Cida Pedrosa, também é mulher de partido e milita no Link é isso, já me perdi, em Berlim, onde mora desde 2011. É pernambucana com ascendentes paraibanos, até onde a vista alcança, e não tem ascendência russa. Seja bem-vinda. Por conta do Ivanova, né? Seja bem-vinda, Adelaide. Ai, gente, obrigada. Não sei se estava aparecendo, eu estava aqui chorando de emoção de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês duas. Cida Pedrosa foi pela conta dela, inclusive. Ela bota isso na biografia. Ave Maria do céu, eu tenho uma paixão por essa moça que, desde o primeiro momento que eu li Martelo, ele me impactou de um jeito. E a coisa boa é que eu a conheci, na verdade, a obra dela, quando ela veio pelo Sesc aqui. E as amigas da minha nora fizeram, tu conhece? Eu digo, o nome sim. A literatura não. E elas me trouxeram o Martelo e eu enlouqueci. Mas, Adelaide, a gente começa aqui sempre dizendo um poema para abrir os nossos caminhos. E a gente trouxe Hilda Hilst para dizer para ti. E a partir da Hilda eu vou fazer a primeira pergunta. Essa pessoa que está aqui é Clariana Arocha. Ela é uma grande escritora, gente. Agora tem um problema. Ela não quer assumir que é escritora. Ah, minha ela gente. Ela tem que publicar. Ela esporra cara no programa. Vai dar campanha. Publica, Clary. E eu vou dizer 5 elegias. Não te espantes da vontade do poeta em transmutar-se. Quero e queria ser boi, ser flor, ser paisagem, sentir a brisa da tarde, olhar os céus, ver as tardes, meus irmãos, bezerros, hastes, amar o verde, nascer junto à terra, à noite amar as estrelas, ter olhos claros, ausentes, sem o saber, ser contente, de ser boi, ser flor, paisagem. Não te espantes e reserva teu sorriso para os homens que a todo custo hão de ser oradores, eruditos, doutos, doutores, fronte e cerne endurecido. Quero e queria ser boi antes de querer ser flor. E na planície, no monte, movendo com igual compasso a carcaça e os leves cascos. Olhando além do horizonte, um pensamento eu teria, mas vale a mente vazia. E sendo boi, sou ternura. A quem puede parecer que del poeta és loucura. Adelaide, nossa, o que mais queres ser? Boi também. Que pergunta maravilhosa. Hilda era taurina, né? Então, eu não conhecia esse poema. E aí, quando eu te escutando, eu ouvi falando, nossa, faz muito sentido, assim. E ela era aquela figura do cuidado, né? A casa dela cheia de cachorro, que ela adotava, que ela cuidava. E aí, ela falando da ternura dela. Eu poderia muito ser um boi, assim, com certeza. Talvez não um boi do agronegócio, assim. Acho que isso, infelizmente, é um destino muito triste. Mas um boi selvagem, caminhando pelos pastos e andando por aí. E também uma vaca, não é nenhuma má ideia.
Porque as vacas, eu descobri na pesquisa de asma, que vacas fazem melhores amigas. Elas têm uma relação, elas criam relação de amizade, não é somente os laços familiares com o bezerrinho ou bezerrinha ali no pasto. Elas elegem as amigas, assim. E aí, quando você pensa na violência que é do agronegócio, imagina essas vaquinhas lá e, de repente, tchau, vendeu, separa, mata, não sei o quê. Nossa, vaca é um bom bicho de ser, eu acho. Que coisa mais linda! Já começou abrindo caminho, minha gente. Adorei ser vaca profana, vaca de leite. Exatamente. Minha vaca das divinas tetas, é isso que a gente quer ser. Adelaide, teu último livro, Asma, finalista do Prêmio Oceanos. Eu previ quando li. Preveu mesmo, previu. Como é que fala isso? Previu? Eu acho que não sei. Previ. Quando eu li, eu mandei um recado para Adelaide. Foi. Este livro vai para os prêmios. Eu não tinha dúvida. Inclusive, eu vou lhe interromper, porque o Aldo Diga. era meio bravo, era dizendo, sua editora lhe inscreveu nos prêmios. Porque, veja, é de prêmio, você tá entendendo? Eu digo, sim, senhora, sim, senhora. Ela tá dizendo, né? Mas oxe, se ela tá dizendo. Mas eu disse, não deixe, porque às vezes as editoras se esquecem de escrever a gente nos prêmios. Principalmente as Ou menores. apostam em outros. Então eu tinha certeza. Então, debatendo essa coisa assim, esta é uma epopeia belíssima. É uma epopeia belíssima que tem vários eus líricos, várias vozes. É um livro que, inclusive, sai da caixinha, que vai para os mitos gregos, para o pop. Me diz deste livro, nos diz a minha Clariana, que passou a noite, que eu tô sabendo lendo. Acordei assim, ó. Bichinha. Ela fala que é um épico escalafobético. E realmente é uma pluralidade de vozes imensas que atravessam esse livro. Que loucura foi essa? As Me vozes conte, da as minha vozes. cabeça, né? Os eu líricos, assim... Todo eu lírico é um eu político, né? E quando você elege um eu lírico, você escolhe um eu político. E eu acho que no momento que eu tava, que eu tô, e com certeza que a gente tá aqui, que os meninos estão também, né? A gente tem vários eu políticos, assim. É um que se preocupa com o meio ambiente, é um que se preocupa com a democracia brasileira. A democracia alemã nem se fale, né? Que tá cada vez pior. É um que se preocupa com a luta feminista, outro que se preocupa com os conflitos existenciais, o medo da morte, a vontade de viver, a vontade de dar o priquito. Se não puder falar a palavra, vocês Pode cortam. dele, fala. Pronto, e aí dá o priquito nesse contexto de relações hétero, que também sempre é, né, um contexto de violência. Então, todos esses eu líricos, assim, eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de todas essas preocupações? E quando eu falava sobre o livro com outras pessoas, as pessoas ficavam meio com vergonha alheia, assim, que é tipo, quem você acha que é pra escrever, pra ter uma ambição desse tamanho, escrever um livro sobre tudo? Porque eu tava a fim de falar sobre tudo. E uma preocupação que eu tinha também, enquanto eu ia pesquisando e escrevendo, no começo foi muito pesquisa mais, né, e depois foi que eu entrei numa fase de escrita, eu estava muito noiada que o que quer que eu produzisse, o que quer que saísse, as pessoas estariam esperando, as editoras também estariam esperando um martelo número 2, sabe? Sim. Uma mesma coisa, uma receita pronta para cumprir um certo nicho de mercado, entre muitas aspas, né? Porque não existe mercado de poesia. E quanto mais o livro foi ficando doido e gordo, endoidando, mais eu fui me sentindo tipo, é isso mesmo, é o que tem pra hoje, vai ser um livro completamente ensandecido. E por outro lado eu ficava, nunca vão publicar isso. Porque também tem isso, né? Assim, eu tinha essa insegurança. Até que um dia eu encontrei com um amigo e compartilhei essa insegurança com ele. Ele falou a coisa mais feminista que você pode fazer é escrever um livro sobre qualquer coisa que você quiser. E aquilo foi uma explosão na minha mente. Lindo! Porque eu tava meio travada pensando, nossa, as pessoas estão esperando de mim um livro feminista, então eu tenho que falar de feminismo. Né? Meio engessando eu mesma. Ele falou a coisa mais feminista que você pode fazer é falar de qualquer coisa. E ele foi escrito durante a pandemia, né? Bastante. Que loucura. Uma grande parte dele foi escrito... Na verdade, ele começou a mudar muito durante a pandemia, né? Ali, em 2018, eu comecei a já criar um corpo. Ele tinha um formato completamente diferente. Eu tentei fazer ele para teatro no começo, que foi uma pista que Cida deu lá fora ainda, antes da gente começar. Esse livro é teatro, né? Eita, ela catou tudo. Comecei escrevendo para teatro, só que eu não vendo teatro. E tava muito ruim. E aí, eu fui testando outros formatos, né? Uma coisa meio poesia em prosa, ficou ruim também, que não é muito o meu forte.
E uma hora eu falei, mulher, vai pra poesia, que é o que tu sabe, mulher, deixa de inventar. E aí comecei a escrever alguns poemas, já no formato mais poético, clássico, entre muitas aspas, né? E aí, na pandemia, ele girou completamente. E aí começou a ir para uns cantos que eu ficava, nossa, que doidice é essa? Porque, né? Mas Pandemia. quero dizer que ele é teatro, quero lhe dizer que ele é prosa e que ele é poesia. E você conseguiu transgredir em conteúdo e linguagem. Eita, verdade. Você transgrediu, você aponta caminhos novos para a escrita. Mulher. Ele é um livro novo, fresco, o que a gente pode dizer de um evento novo na literatura. E digo mais, além deste evento novo, tem uma coisa que marcou a mim muito, que ele tem essa coisa que você diz, emergente, sabe? Acho linda essa coisa de dizer, é feminista, o mais feminista que você pode fazer é escrever sobre o que você quer, tá corretíssimo, seu amigo. Mas o que é que eu acho? Ele também tem uma pegada racionalista, ou seja, da mesma forma que tem ali uma explosão enorme de dores, emoções, é uma emoção domada na ponta da palavra de quem aprendeu a dominar o traçado de escrever poesia. Eita, Tome-lhe. Tome-lhe. Fui na caixa dos peitos. É isso, é bom, o negócio é bom. É bom. Gente, além de debater a violência de gênero, Asma também traz os desafios de migrar E imigrar. e migrar. Aí eu vou dizer um poema pra ela que eu fiquei pensando quando eu vinha, que eu tenho certeza que ela conhece. Canto dos Emigrantes, de Alberto da Cunha Mello. Eita, ferro. Com seus pássaros, ou a lembrança dos seus pássaros. Com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos. Com seu povo, ou a lembrança de seu povo. Todos emigram. De uma quadra a outra do tempo. De uma praia a outra do Atlântico. De uma serra a outra das cordilheiras. Todos emigram para o corpo de Berenice ou o coração do Wall Street, para o último templo ou a primeira dose de tóxico, para dentro de si ou para todos, para sempre, todos emigram. Como é que é essa coisa de migrar e imigrar, a xenofobia, a falta de chão? Como é que é alguém do Agreste na Alemanha? É uma luta, porque a gente é muito único, assim, eu ando por esse mundo e não tem nada parecido com o nordestino, assim. E o nordestino da Caatinga é outro ethos, assim, você já está falando de um outro tipo de formas de estar no mundo, assim. Muito do que esse livro se tornou vem exatamente dessa experiência migrante lá, né, em Berlim, porque eu cheguei lá, eu não tenho ascendência russa, não tenho ascendência europeia, cheguei lá com a mão na frente e outra atrás, eu queria começar de novo na vida, depois das coisas que estão descritas no martelo. E vivi muito perto da ilegalidade, né, que a gente nem usa mais essa palavra hoje em dia, né, com não tinha documentação necessária para estar lá acessando meus direitos. Antigamente a gente chamava de ilegal. E, finalmente, 6 anos depois de estar lá, driblando a polícia de imigração, eu consegui estabilizar a minha situação. E a primeira coisa que eu fiz foi me filiar no partido, 2017 para 2018. E comecei a militar no coletivo de mulheres imigrantes. E aí essas mulheres tinham um entendimento de imigração como fenômeno político e social muito mais complexo do que o meu. E fui me politizando, entendendo migração com elas, né? Eram mulheres que vinham de Rojavá, mulheres da Síria refugiadas, mulheres do... Outro nível, né? Outro lugar. Outros motivos para a migração. Motivos. Porque... mas foram elas que me ensinaram de um terminho chamado sexílio, que eu não conhecia. Sexílio. É linda essa palavra. É como se fosse exílio, mas relacionado a questões de gênero e sexuais. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. E o que elas estavam me explicando é o seguinte... A gente fala, né, muito, já, graças a Deus, já é muito a ideia da gente conversar sobre migração
em relação à migração sobre mudanças climáticas, catástrofes climáticas, Claro. guerra, desemprego, fome, não sei o quê, já é, né? É um senso comum. E aí, Yolanda Martins, que foi quem criou esse termo, que é uma pesquisadora de Porto Rico, ela fala assim, mas, minha gente, e os milhões de mulheres e pessoas queer que migram procurando dignidade sexual, dignidade de vida. Então, uma pessoa trans de Bodocó que decide vir para Recife para tentar viver, né, a sua sexualidade com toda a liberdade, ela faz essa migração por esse motivo. Ou a gente que vai, sei lá, de Recife para São Paulo porque os boyzinhos de Recife são o ó enche a gente de gaia, né? Assim, Sim, todo, sim, né? sim. Né? São diferentes níveis de gravidade, de experiências que determinam que tipo de migração, e elas não têm juízo de valor, não tem uma que seja mais importante do que a outra, são experiências. E aí, a partir de entender que nenhum movimento é 100% voluntário, porque eu achava que eu tinha ido para Berlim, porque eu queria recomeçar a minha vida depois de sofrer violência de gênero. Sim. E com as companheiras eu aprendi que, na verdade, foi uma migração não voluntária, né? Dentro desse contexto de sexílio, de sair do seu lugar de origem atrás de mais dignidade. Sim. E aí, quando caiu essa ficha, eu fiquei, ok, mas se a minha migração não foi voluntária, e da minha mãe de Caruaru para Recife nos anos 70? Será que foi? Aí você começa a fazer as perguntas. Tô passada. E aí, depois da minha mãe, eu fiquei, ok, mas então a migração de vovô e vovó, que saíram do Agreste, eram agricultores familiares, perderam a terra para um agiota. Quando eles foram de Gravatá do Jaburu para Caruaru, então não foi voluntário também, não foi porque eles queriam recomeçar a vida numa cidade grande. E aí, pronto, você chega em Adão e Eva, todo Exato. mundo emigra, do poema de Alberto. E você Minha traz isso no seu livro, é passada. incrível isso que você Impressionante, traz. né? Eu não conhecia isso também, foi uma Né? mudança. Eu quero dizer que eu conheci agora. Você acaba de me Pronto. dar uma aula, porque eu sempre pensei que eu tinha migrado para Porque estudar, quis. porque eu queria melhorar de vida. Menino, tu botou Agora eu vou o botar nome. a caixa dos peitos. Por que que não tinha faculdade de Direito em Bodocó pra você ir? Claro, claro. Isso também não é por acaso, entendeu? Claro, claro, não é por acaso. Exatamente. Menino, que aulão. Que aulão Vocês nada, aprendi viram? tudo com você. Que aulão, porra. Eu nunca mais vou ler este poema do mesmo jeito. Embora ele diz, todos emigram. Todos emigram. Pra primeira dose de tóxico, pro coração de Berenice. Menino! Doideira, né? Doideira doida. Poeta. É isso. Ave Maria do céu. No Martelo, seu livro anterior, quer perguntar essa? Acho que essa pergunta é tua cara. Era Não, o é seguinte, minha é cara. que no martelo você traz um caso de estupro e você traz uma voz muito única no sentido que busca uma justiça. Você tá ali o tempo todo batalhando por justiça, tanto interior quanto exterior. Na Asma, é uma pluralidade de vozes e você traz também uma ancestralidade, desde Eva, né? Você vai assim, na parte do julgamento, você tá falando ali de todas as mulheres que são quase planetárias, imensas, que são abarcadas ali pelo patriarcado. E tem uma relação com tua avó também, que é belíssima. Não tá no livro, mas que já é parte da tua história. Como é que foi essa tua busca da ancestralidade? Qual o papel das mulheres nessa tua literatura? Tem um negócio entre a narradora do Martelo e a narradora de Asma, que é a narradora do Martelo, ela sai de uma situação traumática e ela, na parte 2 do Martelo, ela tenta reinventar essa situação traumática e ela desafia o leitor o tempo todo, porque ela é desaforada, né? Isso, eu estava dizendo pra ela que eu não tive estômago ainda pra terminar de ler Martelo, mas leiam, Então eu vou que dar é um uns livro spoilers. lindinho. Spoilers. Dê todos os spoilers que eu já li. Clarinha vai ter coragem Eu de vou ler ter agora. coragem, porque vai. é lindo demais. Aí ele fica encruado assim, você. E aí ela é desaforada e na segunda parte do Martelo ela desafia o leitor a manter a empatia com ela, porque, assim, muito, né, do nosso... Estou ensinando missa pro Sim, vigário. não, Mas tá. muito do nosso sistema judicial, ele, sobretudo em casos de estupro e violência doméstica, ele espera a vítima perfeita. Se você não for Isso, a vítima perfeita, bem feito, Perfeita né? para quem, né? Perfeita pro pra sistema, quem? né? Exatamente. Perfeita pro sistema, Então, né? assim, uma vítima de estupro que como é que fala? Assim, espivitada, sabe ser não gente, sei o né? quê, que não é Que se recatada reconhece. do lar. Seja uma vítima de estupro que seja normal, não vale. Teria que ser uma pessoa Recatada, virgem, recatada e exato. do lar na tese do capitalismo e do patriarcado. Justamente. exatamente. E aí, no segundo capítulo, a gente vê que ela gosta, né? Ela dá pá virada. Só que ela é muito só. Então, ela tá ali conversando com o leitor e contando a história dela e ela não cita companheiras, né? Ela tá ali, assim,
sobrevivendo ao sistema na chave do... que reflete muito como era a minha vida na Alemanha na época que eu escrevi o livro, 2013. Entre 2013 e 2015. E aí depois o asma tem essa pluralidade... Nossa, já dá vontade de chorar. Tem essa pluralidade de vozes também, porque a experiência militante me fez sentir ainda mais empoderada. Empoderada é uma palavra meio... tá ficando gasta, né? Mas ainda mais equipada para viver a vida imigrante num país que está cada vez mais fascista, que é a Alemanha. Navegar esse momento histórico lá na Europa, né? Que está um horror... E compreender melhor os meus próprios conflitos internos, assim. Então, não tinha como esse livro ser, de novo, uma narradora única, contando a verdade. Porque esse bando de mulher, e não somente mulher, né? Pessoas trans, e também uns cabas cis massa que aparece aqui e ali. Toda essa galera me fazendo, não somente interpretar melhor os meus problemas do meu cotidiano, como interpretar como os meus problemas do cotidiano tem a ver com tudo aquilo que está acontecendo ali. E a coisa da ancestralidade também, que foi tipo, ok... Se eu olhar para a história da minha família num contexto de história do Brasil, se eu olhar especificamente para a história da ocupação da Caatinga, e aqui eu misturo Agreste e Sertão, eu vou... Se eu pesquisar isso, eu vou entender muito das dores no seio da minha família, muito da brutalidade, muito do alcoolismo, dos problemas de saúde mental. Até algumas... A gente tem uma doença na família que se chama Síndrome de Charcot-Marie, que ela... Deforma é uma palavra feia, né? Ela faz com que as articulações... as extremidades, né? Pés e mãos, elas começam a encricriar, que é uma palavra que a gente adora. Adora. Eu tenho coisa parecida. Pronto. E... ok. Então já tem aí talvez uma questão territorial pra gente conversar depois. Tem. E a visão também, né? E aí pesquisar de onde vem isso. E aí a gente já começa a olhar os casamentos, né? Intrafamiliares, por causa da pobreza enorme. Então você tenta juntar um tio com uma sobrinha para ver se consegue manter aquela pedacinho de terra. Eu lembrei agora, eu tô falando no texto. Sim. Maravilhoso. Pois pronto. E aí é isso, assim, a ancestralidade, ela tá aqui, né? Agora, assim. Sim. A gente não tem como viver essa vida de 2025 em Recife, colado no celular, preocupado com não sei o quê, preocupado com a fila do povo querendo, né, uma marmita ali na rua, que a gente tava falando disso antes de começar. A ancestralidade tá ali também, né? Tá, obviamente. sim. Tá tudo, todas essas pessoas têm... E a asma que você traz, né? Que é uma doença que você pesquisou, que vai passando de um lugar. Fala um pouco sobre isso. A asma é uma alegoria muito importante para o livro. A doença, entre aspas, né? Sim. Síndrome, doença, Sim, né? sim. É uma doença misteriosa, é uma condição misteriosa. Existem várias linhas de pesquisa diferentes que indicam o que é que pode causar asma. Não existe uma batida de martelo para dizer isso. Mas muito dessas linhas de pesquisa se encontram em dizer provavelmente é psicossomático. E as pesquisas em torno dessa de o que causaria a asma é muito interessante, porque fala de ancestralidade. E aí eles, por exemplo, uma das pesquisas que eu mais gosto, duas que eu gosto demais, uma fala sobre os veteranos não sei se é do Vietnã ou da Coreia, nos Estados Unidos, né? Eles pesquisaram quantos dos filhos desses veteranos são asmáticos, e é lá em cima. É assim, e você não precisa nem estar grávida no momento que você estava na guerra, né? Sim. É anos depois. Sim. E é um número muito alto, por exemplo, de crianças descendentes desses veteranos que são asmáticas, apesar de nada na condição social do bairro onde eles moram, nada indique. E outro tem a ver com os macacos que sobreviveram aos furacões de Porto Rico, que os bebezinhos macacos começaram a nascer asmáticos, gente, porque os macaquinhos se traumatizaram. E essa é só uma coisa, porque aí se você for ver o número de pessoas asmáticas na nossa zona canavieira, aí a gente fala racismo ambiental. Aí o pó da cana queimada. Isso. Pau. E tem uma coisa também de que a metáfora da asma, dessa coisa que asfixia, de que você tem dificuldade de respiração, e você traz no seu livro uma coisa de um ritmo muito próprio, onde essa respiração asmática tá também na própria pancada dos versos. E aí vem de duas coisas. Vem da nossa cantoria. Sim. Né? Daquele improviso. Às vezes, quando eu vou pra Caruaru ver os cantadores, eu fico, menino, respira!
né? E engoli todas as vírgulas. Sim, falei sim. assim, olha, quem quiser que reclame, não tem Exatamente. não vai ter Adorei, vírgula não. adorei. Genial. Pra quem estiver lendo, começar, tipo, cadê minha bombinha de asma aqui? Porque é isso, assim, né? Quando você vê racismo ambiental, a situação política de quem mora perto dos canaviais, aí você já entra em latifúndio, engenho, não sei o quê, nossa história, né? De violência. Então, assim, a asma como alegoria para nossa vida política e a asma como alegoria para nossa vida emocional e nossos traumas individuais e coletivos. E aí, eu tenho asma também, imagino o que é que causou minha asma, mas também sei que sou nascida em Recife e que a gente tá perto da cana e Sim. pode ser isso, pode ser tudo. Thaís escrevendo um livro novo. Eita, essa é a pergunta que não quer calar. Veja, eu estou como a Clarice naquela entrevista pra TV Cultura, morta por dentro, atualmente. Lembra daquela entrevista que ela fala? Sim. Entre um livro e outro, eu morro. Eu morro também. Pronto, eu imagino. Eu morro. E depois de Araras Vermelhas... Acho que você estava, assim, em Araras Vermelhas, né? Imagino. Naquele estado Sim. de dor profunda. Sim. E quando terminou, morta por dentro. Morta. Eu, na verdade, fiquei com... Pra quem nunca leu, eu falo da... Freiriana, né? Minha gente, ela vai... Obviamente que ela vai explicar. Bem rapidinho, assim, na verdade, em Araras Vermelhas, eu falo da guerrilha do Araguaia, que matou sabidamente 100 pessoas, mas é mais de 1.000 mortos camponeses e a gente não sabe a quantidade de indígenas mortos. Então, quando eu terminei de escrever o livro, eu me senti cercada por todos aqueles mortos, asfixiada, completamente destruída por dentro, e demorou a engatar, né? Um novo livro. Eu sei exatamente o que está sentindo, né? mas estás conseguindo engatar, já estás a pensar. Também, se não tiver, tá tudo certo. Tudo certo. Porque virá. O nosso tempo não é o tempo do capital. Não De é, jeito nenhum. Eu comecei a fazer um exercício de colocar, de fazer uma escrita mais didática, mais como é que eu vou dizer isso sem parecer doida de novo? Um livro de história. Acho ótimo. Pronto, usando como base as pesquisas para asma. Né? Assim, pegando todos aqueles 10 anos de pesquisa, de viagem, de campo, de entrevista, não sei o quê. Primeiro saiu o resultado, que é o livro Asma, né? Que é o que corresponde ao meu ofício, que é o ofício de poeta. E agora eu queria colocar no mundo a pesquisa mesmo, tipo, segundo fulano de tal, tal. Sim. E casar isso muito com a história do nosso Nordeste, porque eu fico encaralhada que a gente aprende sobre a Revolução Farroupilha e aprende sobre não sei quem, as coisas. E a gente não aprende dos levantes vitoriosos, vários da nossa região, assim. E aí queria misturar tudo isso e entregar. Só que aí, assim, quanto mais eu vou conversando com o povo da literatura, e eu tenho pavor, né, do povo da literatura, assim, apavorada. O povo fica, nossa, mas ninguém aguenta mais livro de não ficção. Eu fico, mas não é não ficção, é a história do Brasil! É a história do Brasil. E assim, talvez não é a história do Brasil contado pelo historiador com diploma de história. É de uma qualquer que vive nesse... Né, que não é uma qualquer, brasileira. não. A gente precisa contar em poesia essas histórias. Desculpa. Eu quero lhe dizer que eu estou escrevendo um livro sobre a fome, que eu cruzo o cangaço, eu cruzo os beatos, eu cruzo a coluna Prestes. Essa aí vem Jabuti. Não, vem Jabuti não, porque do jeito que o Jabuti tá... eu vi o texto que a senhora escreveu, é verdade. Eu vejo, eu cruzo os grandes levantes na América Latina também. Então, assim, a gente precisa de verdade falar sobre isso. E isso não é não ficção. Isso é história do Brasil em poesia. Lasque-se quem quiser. Lasque-se quem quiser. Tem uma parte do Asma que tu traz uma versão de Tejuco Papo contada pelas mulheres. Que é sensacional. Então, vem buraca, vai lá, fala da Confederação do Equador, Farroupilha, Farroupilha não, que a Farroupilha vai se lascar. Balaiada, sei lá qual é que tu vai fazer, balaiada. As do Nordeste. Então fala balaiada, Confederação, 1817, Bárbara de Alencar, essa galera. Tá precisando, amiga. Eu acho que precisa também a gente começar... Dos negros, o levante de Zumbi. Totalmente. Os levantes. Que é nosso, né? Assim, e eu fico... As mulheres de Tejuco Papo, é muita coisa linda. E contar a história do Brasil... A gente contar a história do Brasil, né? A gente que é mulher nordestina, de esquerda, né? Sabendo que, assim, o nosso trabalho, como você sempre fala, nós temos uma função social. E
quando você vê os livros que tratam da história do Brasil, a absoluta maioria das vezes é focando na história do Sudeste, na história da floresta molhada, né? Na história da floresta amazônica. E todas as coisas que acontecem no nosso território, elas são acessório. Tipo, ali, Canudos. Meu irmão. Isso. E Canudos até que é mais famoso por causa de Euclides da Cunha, né? Mas você vai ver, deixa eu pensar... Pra deixar com o papo mesmo, é um negócio que se fala. O quilombo de Catucá, que é aqui, Abreu e exatamente. Lima. Ninguém sabe. Malunguinho. Malunguinho ninguém sabe. Malunguinho Só ninguém nós. sabe, só a gente. Um cabo abolicionista ponta firme, que foi alçado à categoria de divindade na Jurema pelo trabalho político que fazia. Isso tem que ser Isso é dito. nosso. Isso tem que ser dito. Vixe, até as canelas arrepiou. Tem que contar. Tem que ser dito. Tem que ser contar. dito. É. E do nosso jeitinho, que é esse, entendeu? Da exclamação tem que também, ser. da greia. Tu é jornalista, mas como é que a palavra te pegou? Eita. Como é? Porra. Veja, eu fiz jornalismo 3 anos na Católica, eu não consegui terminar. Era muito caro pra mim e eu precisava trabalhar. Então eu tranquei a faculdade e fui pra onde? Pra São Paulo, tentar arrumar um trabalho lá. Não sou formada, mas eu me sinto jornalista, sinto Claro fluidamente. que é. Claro grande que é. coisa. Ô, mulher. Até pelo rigor jornalístico, que pra mim, hoje mais cedinho na conversa, tu falasse, tem um racionalismo, não sei o quê, e eu pensando do rigor jornalístico, né? Da preocupação com a fonte, da preocupação com a verdade. Claro que a verdade é um negócio subjetivo, entre aspas, né? Sim. Porque assim, se eu perguntar pra você agora, Cida, como foi seu dia ontem? Você vai responder de um jeito. Claro. Daqui uma semana, você vai responder de outro jeito. Os dois são verdade. Mas enfim, esse rigor, né? Essa preocupação. Mas a palavra apareceu pra mim porque vovô e vovó, que eram agricultores, vovó costureira depois, quando veio pra Recife, né? Mas agricultores de Gravatá do Jaburu, no Alto Capibaribe, quase fronteira com a Paraíba, uma região que eu amo. Eles, como todos, você sabe, daquele tempo e daquela região, infelizmente, só conseguiram fazer até a 2ª série. Eu acho que foi 2ª ou 1ª série. Mas tinham uma noção de que seria pela educação que aqueles 16 filhos que eles tiveram iam conseguir mudar de vida. Então, eles insistiam muito para todos os filhos estudarem. As mulheres da família, minhas tias, levaram isso muito a sério. Então, são todas professoras, menos uma tia que é enfermeira, mas são todas ligadas, né, à alfabetização ou à educação. E foi através deles que, incentivando minha mãe, me incentivava. Então, eu ganhava de vovô muito gibi. Vovô era lindo demais, né? A história, eu vi que eu vi no ela e eu fico me... Se vendo. Sempre essa história também. É Não é isso? bonito A esse gente é a mesma lugar. pessoa, Que coisa Cida. linda é essa, meu Deus do céu, é isso. É isso. Minha mãe aprendeu a ler com a tia. Meu pai só fez 1º ano primário. Pronto. Meu Deus do céu, é isso, É sabe? isso. É isso, dessa turma que vem do sertão, do Agreste, né? Exatamente. E tu vai contar lindamente essa história, eu não tenho dúvida, em buraca. Vou emburacar. Buraco, em buraco, em buraco. Aí tu escreve o prefácio? Se ela tá me convidando no ar, eu não vou escrever, não. Eu vou me maravilhar. Que honra, Mas e gente. seu livro? Você trouxe, não foi? Veja, a gente vai agora... Não sei quantos minutos a gente abrir tem. o túnel do tempo. Trouxe Polaroids. Ó, A história do cadê? Polaroid. Eu tenho e tá emprestado a Pronto. uma das jovens que vão na minha casa. Isso é incrível. O Polaroids foi republicado em 2019 pela Macondo, que é uma editora de Juiz de Fora super querida, mas ele saiu em 2014 pela Cesárea, que era uma editora de e-book de Schneider Carpegiani e Jaine Sintra. Que acho que Jaine fez o Lilith Fez depois, o Lilith, não foi? fez o Lilith. Então, esse já é uma 2ª edição que eu dei uma ampliada nele. E é um compilado das coisas que eu escrevi no meu Esse blog. é o que eu tenho. Que se Polaroid. chamava Vodka Barata. E depois vem o martelo, que eu não tenho aqui. Porque ninguém tem Ninguém martelo. tem martelo, gente. O martelo está esgotado há anos. Ele foi publicado no Brasil por uma editora do Rio chamada Garupa, que fez um trabalho lindo. O livro era sujo de vermelho, tinha uma tinta vermelha. E aí, quando você ia folheando, você ia deixando as páginas sujas de vermelho. E assim, ele é meio sebastianismo agora, o martelo. Assim, por onde anda o martelo, né? Talvez venha uma reedição, não Tem que sei. ter. Tomara, tem que ter, tomara. tem É um que livro ter. brilhante. Aí depois do martelo veio esse 13 nudos, que tá embrulhadinho. Esse eu aqui, tenho. esse tu tem também. Que era um livro, depois da escrita do martelo, que é esse livro pesado, né? Difícil de ler. E que o martelo é bem pequenininho, né? São 28 poemas, 14. Aí eu disse, eu preciso ir pra outro lado, assim. E aí são 13 poemas de amor pra um monte de homem, porque é o jeitinho dela.
Aí depois do 13 nudes veio esse chifre, que é esse daqui. Eu não tenho. Pronto, vou tentar arrumar um pra você, que é outro também Esse eu não que se tenho. esgotou-se. Esse é lindíssimo. E o chifre, ele é como se fosse um germe de asma. Todas as minhas noias de asma, elas estão esboçadas aqui em forma de perguntas muito confusas. Eu tô muito... Você vê que é um livro de uma pessoa agoniada. Meu Deus, eu quero Que é ler. só pergunta, só pergunta. E aí, no asma, eu tento dizer, tipo, chega de asma pergunta, é eu vou dar um lacre. Isso aqui, quem não leu, leia, por favor. Que é sensacional. Sensacional. Eu queria fazer um pedido de utilidade pública no ar. As jovens mulheres que eu emprestei os Devolvam. livros de Adelaide, devolvam, por favor. Ontem Ela e tava antes de desesperada. ontem, eu estava desesperada buscando. Eu quero dizer em pleno ar que tem um problema na minha casa. Agora até que meus filhos não estão mais levando tanta gente para dormir e levam meus livros. Ai, que Então, a pessoa, por exemplo, que está aqui diante de vocês, comprou por 4 vezes Cantos Negreiros de Marcelino Freire, dedicados. E sabe o que sempre acontecia? A Quando eu ia mãozinha buscar, nervosa. não tinha o livro, porque algum colega, leitor, levava. Eu até gosto, sabe? Porque tem jovem lendo os livros dela. Mas, por favor, Me devolva. me devolvam os livros de Adelaide Ivana. Fazer essa isso. campanha. É. Eu queria que tu lesse, mas tá fechadinho. Que tá aqui tem o Kindle, porque eu acho genial. Mas enquanto isso, eu queria saber... Você milita no Partido Socialista na Alemanha. Sim. Sim, isso a gente quer saber muito. Vamos falar. Como é isso? Quais são suas lutas? Me conte. Veja, eu milito nesse partido chamado Die Linke, que traduzindo é a esquerda, né? Quando o muro caiu, era um partido só na Alemanha Oriental. E aí, para a criação desse partido que a gente chama de esquerda hoje, criou-se uma coalizão de vários partidos diferentes, né? Então, eu diria que o partido se parece em algumas coisas, guardadas as devidas proporções, com o PT, mas menos, algumas coisas com o PSOL, algumas coisas com o PCdoB, porque né? O meu partido é uma Ele é uma casa... frente. Exato, Ele é uma frente de casa com esquerda dentro. Exato, é uma casa com vários quartos, assim. E... como você pode imaginar, sendo uma mulher jovem, imigrante latina, racializada lá no lugar onde eu moro, né? É muito difícil, foi muito difícil ser ouvida no começo. Quando eu comecei a ir nas reuniões e as sugestões que eu fazia, você não é levada a sério. E não somente você não é levada a sério, como as pessoas me corrigiam constantemente. Como se eu não tivesse nenhuma experiência prévia para dar. Sim. Né? Como se minha aproximação com o MTST de Recife, o MST de Pernambuco... não fosse relevante. E a gente luta no Brasil e na América Latina, a gente luta com alegria de viver, com pulsão de vida. E eu acho que a gente tem um cuidado maior com a vibe dos nossos espaços. Né? Assim, idealmente, eu tenho a sensação que no Brasil, que no Nordeste, sobretudo, a gente tem uma preocupação com a vibe dos espaços militantes. E para muitas pessoas no partido era muito difícil entender isso. Então, eu fui cavando os meus espaços, o coletivo de mulheres e tal. Mas aí, quando eu cheguei na luta por moradia lá, aí foi que eu, assim, me encontrei. É um grupo muito diverso, porque quando a gente fala de imigração, Sim. todos emigram. Então, Sim. assim, é um grupo diverso com imigrantes da América Latina, da América do Norte. Tem muita gente da Austrália morando em Berlim. Só que a Austrália é um país, né, de imigração. Sim. Não somente da colonização inglesa, mas daquela região ali. Então, tem japonês, australiano que é japonês. Enfim, uma riqueza, né, também. E cada uma dessas pessoas traz a experiência do seu país de origem. Então, no movimento de moradia, eu encontrei uma forma de ser tão criativa quanto eu posso ser na poesia, que é inventar formas de interferir naquela realidade, de facilitar o acesso, sobretudo facilitar o acesso à moradia para os mais vulneráveis em Berlim, que no caso é a população migrante e refugiada. E a gente tá aí, assim, vamos para cima em 2026, porque E vocês fizeram, tem eleição, mas vocês já fizeram mais deputados na eleição passada, não Exatamente. foi? Você já não melhorou já bastante a correlação de força? Muito, enormemente. Assim, acabou que, no fim das contas, pela eleição para o parlamento, né, que elegeu esse senhor chamado Merz, que ele é da linha da extrema-direita do CDU, Sim, do Partido Democrata Cristão, mesmo de Angela Merkel,
que foi 16 anos a primeira-ministra. dona da Alemanha, a chefa da Alemanha. É o mesmo partido, mas ele é de uma ala muito mais conservadora que a dela. E mesmo assim, Nossa em Berlim... Senhora. Nossa Senhora! Para as eleições do parlamento, o nosso partido foi saiu mais forte, o mais votado. Sim. Então, para as eleições municipais de 2026, e não é qualquer eleição municipal, porque Berlim é uma cidade-estado, então vai ser uma eleição importante... a previsão é muito boa da gente conseguir mesmo enfraquecer mais ainda o AfD. Mas ainda não, né? O AfD sai muito poderoso das últimas eleições no quesito federal, né? Na Alemanha como um todo, a AfD se fortaleceu, mas ele perdeu em Berlim e a previsão é que ele saia mais enfraquecido para as eleições municipais de setembro de 2026. E isso é muito bom, porque Berlim é uma cidade estratégica para a Alemanha. Porque ela é vitrine. E para a Europa, né? Porque ela é vitrine, ela é o poderio econômico, as coisas são decididas lá. Então, a esquerda ganhar muitos votos lá é muito, muito estruturador. Exatamente. E com essas pautas que a gente defende desavergonhadamente, assim, né? Que é tipo... direito das mulheres, sim. Vai falar dessas coisas, sim. Direito dos imigrantes, sim. Não ter medo de falar daquelas coisas que às vezes a gente fica... Nossa, mas será que se eu falar de aborto vou perder eleitor? Não, vai falar sim. Sim, tem que ser falado. Tem que ser falado. Sim, e no fim das contas a gente descobre que as pessoas... No fim das contas, quando você... Né, a gente usa muito o porta a porta, né? De bater na porta da pessoa e perguntar onde é que teu sapato tá apertando. E na maioria das vezes a reclamação das pessoas não é imigrante. Não é que tem muito... muçulmano em Berlim. É tipo, meu aluguel tá alto. Claro. Eu não consigo vaga no hospital. Minha esposa é enfermeira, trabalha 14 horas por dia. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas aí a grande mídia, né, tem que dizer... cheio de muçulmano aqui. E a preocupação das pessoas reais não é essa. Não é Imagino. essa. Não é não. A gente tá quase chegando. Ai, que pena. Peraí, quer ler qual? Quer ler qual? Tem Escolhe aqui no tu, Kindle. mulher. Eu estou apaixonada por asma, então é isso. Eu cheguei atrasada justamente que eu tava lendo seu livro. Então, você que É o fica à Kindle ou vontade, quer abrir? Pois então, Pode abrir? vamos abrir. Eu vou pegar um, então, das rebeliões. Já que se falou de Tejo quanto Papo, foi o que eu li na Bienal. Então, eu vou ler outro. Mas vou ler o de Malunguinho, já que falamos dele. Adoro, porque ele já é uma alma asmática para o próximo livro, no sentido de que é uma voz que precisa ser falada. Nosso Malunguinho precisa ter a justiça feita. Peraí. Quilombo do Catucaxi. O título é assim: 1814, 1835, Quilombo do Catucá. Quando cheguei em Maricota, o Mafuá de 1824 já estava passando. E no local onde bati a porta, pedindo guarida, encontrei 3 Joãos: Bamba, Pataca e Batista. Parte do quilombo ficava na cidade que, 100 anos depois, se chamaria Abreu e Lima, homenagem ao mesmo herói paradoxal de quem já falei mais acima. Em uma das vezes que o Catucá foi atacado, feriram João a bala, mas nem assim ele foi capturado. Resgatado por parentes, curado pelas ervas sagradas, João Batista, também conhecido como Malunguinho, virou o portador da chave mágica com a qual abria cativeiros e senzalas. Eu tô ficando arrepiada de ler. É lindo demais. Sem que ninguém nunca descobrisse como ele conseguia destrancar tanta tranca, sendo, por isso, alçado à categoria de divindade na Jurema. Como se não bastassem as coincidências, em Abreu e Lima foi que aprendi que chá de folha de manga é, talvez, o melhor remédio para asma. Lindo. Me arrepiei todinha. João tá aqui, ó. Eu fiquei... João tá aqui. João tá aqui. Vamos pra caixinha? Vamos. Ó, mulher, Eita, bora. A gente tem uma caixinha física, que a gente chama caixinha do além, mas ficou lá em casa, a gente esqueceu. Tá no além, ela tá no além. Ela tá no além. Ela tá no além, ela ficou por aí. emprestada no além. E aí, essa caixinha é sempre alguém que já partiu, que não tá mais aqui Certo. entre nós, que faz a pergunta. E a Celina de Holanda, que é uma poeta pernambucana, que ali publicou na década de 50, que era uma mulher da Igreja Católica, mas extremamente progressista, cria de Dom Helder, da nossa Laia. fazia uma poesia política bonita. E ela te pergunta assim, que ela tinha um poema que era O Povo de Deus. Pra onde tá indo o povo de Deus? Eita ferro.
Nossa. Peraí que eu vou responder. O povo de Deus está indo para o lugar que tem que ir, que é o lugar da esperança. E é o lugar de salvar Recife do fim do mundo, que a gente, né, se a gente não cuidar de Recife, daqui a 20 anos não vai mais ter Recife. O povo de Deus está cuidando de Recatingá. O povo de Deus está cuidando dos bichos da Caatinga. E eu não sei quem é o povo que não é de Deus, não. Tem gente que não é de Deus, mas nem me lembro. Acho que estão no Chilindró. Que maravilha! Meu Deus do céu, coisa mais linda. Que Amei honra. Celina, eu não conhecia Celina, eu preciso dessa ref. Amiga, a CEP reeditou a obra dela toda. Eu tenho uns livrinhos mesmos antigos. Ela é mulher. Ela é maravilhosa. É uma poeta, sabe? E era aquela poeta que era uma senhorinha de, sei lá, 65, 70 anos, que recebia os jovens poetas em casa, sentava tudo no chão. Ela te recebia, né? Recebia. Ah, tu conhecesse ela? Meu amor. Ela recebia Pelo todo amor de mundo. Aí Deus. acontecia, alguém acendia um cigarro de maconha, aí o marido dela passava, Cessé, minha filha, o que é isso? Oh, meu Deus. Aí ele fazia assim, não, meu filho, vá deitar. Só são os meninos. São só os meninos. Então, povo assim, de olha, é o Deus. povo de Deus, entendeu? a O povo de gente. Deus. Então, César tá por aqui também. Ave Maria do céu. Estava sempre com um colarzinho de pérola, mas aquela figura. Rua Betânia, número 100, onde nasceu as edições piratas, a casa dela. Eita! No Derby. Gente, é o seguinte. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente embora. fechar essa história. Por que Berlim? Ah. Eita. Essa pergunta não tem uma resposta curta. Pois bem, né? O Martelo é esse livro que é baseado em fatos reais. E não conta somente minha história, mas vem também da minha pesquisa com outras mulheres vítimas de violência de gênero, né? A coisa da jornalista. Eu entrevistei um monte de gente. Eu entrevistei umas 80 mulheres. Virtualmente, 13 eu encontrei em vários estados do Brasil, em 2011, quando eu estava fazendo a pesquisa para o Martelo. E não somente a violência em si foi muito traumática, mas o processo judicial foi horroroso. Foi talvez até mais traumático do que a violência em si. E normalmente é. Tanto é assim que quando eu fui para o hospital, a assistente social do Agamenon Magalhães falou: você tem certeza que você quer prestar queixa? Nossa. Porque ela disse assim, vai ser pior. E ela era um misto de cuidado e tentando... Sim. E também um conservadorismo ali de dizer, deixa isso pra lá, acontece com todo mundo. Sim. E aí, nossa, meu coração tá acelerado. Eu quase nunca falo disso assim, no microfone. Mas é bom que estamos em Recife, foi aqui que aconteceu, então é bom falar sobre essas coisas. E aí, o processo judicial me fez... Estou na terapia há muitos anos para isso. Eu confundi a violência judicial, eu confundi as estruturas as instâncias de poder de Recife com Recife. Misturei uma coisa com a outra. Sim. Vou-me embora daqui e eu quero que vá pro caralho essa cidade velha. Fiz um processo de transferência. Claro. E aí eu comecei a pensar assim, pronto, pra onde é que eu posso ir embora que eu não vá cruzar com ninguém, nenhum brasileiro, que eu não escute a voz de um brasileiro na minha vida. Eu sabia que eu não podia ir para Portugal, para Espanha, por exemplo. E eu só também aqui, vamos falar, eu só pude ter esse sonho de curar essa dor muito longe de viajar, porque os sonhos que eu pude ter são muito diferentes do sonho que minha mãe pôde ter por causa do governo Lula. Vamos falar aqui sem filtro, assim, né? A mudança, a gente, com a chegada de Lula ao poder, minha mãe, que é professora, teve uma mudada de salário, de qualidade de vida, que possibilitou. O sonho dela era ir pra faculdade. Entrou na faculdade com 30 anos, porque tinha que trabalhar. Era vendedora de uma loja de óculos. O meu sonho já pode ser, assim, ir fazer faculdade pra mim, por causa da minha mãe, já não era nem um sonho, era um negócio tipo, vou fazer, né? Tamo aí, vamos fazer. Só que a coisa de ir morar fora já era um sonho possível por causa da mudança política dali. E aí eu fui bater na Rússia, porque eu sou louca por Dostoiévski. Meu nome é Adelaide Ivanova porque mamãe era louca por Dostoiévski. E aí eu cheguei na Rússia, eu me deparei com um lugar machista da porra. Frio. Pesadíssima, frio, mas sobretudo muito machista. muito machista, Porque frio, você bota a roupa, passa. Machismo Machismo não passa, é verdade. E eu falei, menino, o que é que eu vim fazer aqui? Fiquei 10 dias.
E aí eu pensei, o meio termo aqui que eu acho é talvez a Alemanha, né? E aí, pronto, dei a sorte, assim, de... Dei a sorte. O que é que significa dei a sorte? Eu gosto muito de língua, de aprender língua. E aí, cheguei lá com a mão na frente e outra atrás, sem o passaporte, sem família, sem nada. Mas é isso, assim, eu cheguei lá só, que era o que eu queria. E hoje em dia, hoje, 2025, Berlim tem uns 15 mil brasileiros. 15 anos atrás, quando eu cheguei, tinha bem menos. Então, dava pra... Eu podia sumir, assim, né? Eu não escutava nada, me lembrava. Então, quando você pergunta por que Berlim, é porque eu queria desaparecer. E aí, cheguei lá, desapareci primeiro. Também tive que desaparecer para ficar fora do radar da polícia. Sim. Desapareci primeiro para depois, muito por causa da militância também, minha gente, renascer de novo. E aí, Berlim agora já está quase ficando obsoleto, né? Porque com a terapia, com o passar do tempo, eu já vou sentindo tipo, porra, dá para voltar. Sua linda, obrigada por a confiança. Desculpa a resposta tão longa. Eu acho que não foi longa, não. Eu acho que o tempo que você fosse dar essa resposta era o tempo seu. Porque você, olha, recebe nosso carinho. Obrigada por ter topado vir. E quero dizer que a parte do julgamento que tá falando pra você é uma grande... Não sei se a palavra é vingança, mas uma catarse. Ela é uma catarse. É uma vingança. Talvez muito do que você certeza, deve ter mas vivido sem e que é dúvida. brilhante. E do que nós sofremos. E que é brilhante. Sofremos, Parabéns pelo livro. O Fórum Joana Bezerra partiu meu coração. Imagina você... Eu queria chegar lá, assim, e ler na cara de todo mundo. Incrível. Exatamente. Tomara que você ganhe o Oceanos, que a gente que fala aqui. Mulher, eu já entreguei pra Deus, assim, porque... Não, nós estamos na maior torcida. Entrevistamos Já uma ganhadora do ganhou, já ganhou. Muito obrigada, amei conhecer sua literatura. Obrigada. Esse foi o Fresta. Leiam Cida Pedrosa. Leiam Cida Pedrosa. Leiam as mulheres. Leiam as mulheres.